Gostaria primeiro de parabenizar, né, todas as pessoas que mandaram trabalhos e tiveram seus pôsteres aceitos. E agora, nesse retorno aqui, a gente vai ter a apresentação dos 2 melhores trabalhos. Gostaríamos de parabenizar especificamente esses 2 trabalhos que foram revisados por 6 revisores e que, ao final, a gente chegou, ao final da avaliação, a gente chegou nesses nomes para a prestação. Então, parabéns. Essa é uma nova dimensão, como o Wagner gosta de colocar, é uma nova dimensão que a gente acrescentou ao FEM desse ano, das submissões dos trabalhos, que é um aspecto muito importante, né, para o nosso laboratório. A questão de pesquisa é algo que a gente dá muita importância e tem tentado desenvolver colaborativamente no nosso laboratório. Então, parabéns, e agora a palavra com o Baltazar. Boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui e agradecer o DCC pela oportunidade de poder apresentar aqui o trabalho que a gente desenvolveu. Obrigado. Primeiramente, eu sou Baltazar Paixão, eu sou aluno de mestrado do Cefet-RJ, e esse trabalho é composto pelo nosso grupo, que a gente está começando a organizar, o grupo de Esporte Analytics do Cefet, em parceria com a UFRJ. A gente vai ter mais tarde o professor Pedro, né, falando um pouco do ambiente acadêmico, né, para esportes, que também faz parte dessa pesquisa. E o nosso tema, o tema do trabalho é analisando a robustez da rede de passes através da dispersão de hub e authority. Bom, beleza. O slide parece que ficou um pouquinho bagunçado, mas tudo bem. Quando a gente pretende trabalhar com futebol, né, no que a gente entende, né, do lado da ciência da computação, a gente sempre vê muitos modelos de rede, né, muitos modelos de, principalmente rede de passes, que é esse segundo que a gente tem aqui, essa segunda imagem, que é basicamente a gente modelar jogadores como nós, né, como vértices, e as relações entre eles como aressas, né, são as interações que eles têm. E a gente pode modelar isso de 2 formas, que são as mais simples que a gente tem, que é essa segunda aqui, que é a de passes, perfeito, isso aqui é um jogo do Barcelona contra o Valladolid, e a distância entre jogadores, que também é uma opção de como a gente pode modelar redes. Perfeito. A partir disso, a nossa perspectiva, a nossa abordagem é trabalhar através da ótica de redes complexas, né, que é olhar os jogadores, a partida ao todo, né, como uma rede, e analisar métricas que a gente pode extrair, né, dessa rede. Então, a gente parte do princípio que a gente quer analisar uma rede robusta. Mas o que é uma rede robusta? É uma rede que é menos tolerante à falha, né? Trazendo para o nosso contexto do futebol, é uma rede onde não se tem a dependência de passes entre 2 jogadores, por exemplo. Porque a partir do momento que o outro time fecha aquela linha de passe, pronto, a gente isso bloqueia o andamento do time, né? Mas quando você tem a opção de outros passes, o time vai continuar fluindo. Então, a nossa ideia parte desse princípio, e a gente parte da ideia que quanto mais distribuídos são a nossa rede, né, quanto mais distribuídos são os passes dos jogadores, mais robusta essa rede é, mais tolerante a falhas ela é. Perfeito. Na nossa metodologia, para a gente começar a analisar isso, a gente modela a rede de passes como um grafo bidirecional, onde as aressas têm sentido, né? Onde o jogador recebe o passe, mas ele também dá o passe. Então, para a gente modelar, a gente parte da ideia de que a gente vai trabalhar com hubs e authorities, sendo a ideia de hub o jogador que mais distribui a bola durante o jogo, e authority o jogador que mais recebe a bola durante o jogo. O cálculo não é tão complexo. A gente tem que a pontuação de hub do jogador I é igual o grau daquele jogador, de saída daquele jogador I, dividido pelo grau total da rede daquele time, né? Isso vai dar praticamente uma probabilidade, dada que a bola está com aquele time, qual a probabilidade dela sair
do pé daquele jogador ir. E, analogamente, a gente tem o mesmo cálculo para a Authority, só que é o grau de entrada e não de saída. Perfeito. Estou correndo aqui um pouquinho com a apresentação, estou vendo que o tempo tem bastante ainda. Mas, beleza. Nossa parte agora se baseia na segunda parte da metodologia, que é analisar um pouco a estatística dessa métrica que a gente está calculando, como a gente vai modelar essa métrica, como a gente vai analisar isso no fim e como a gente vai comparar isso com o campeonato. Então, perfeito. A gente tem aquela ideia que eu falei anteriormente, que quanto mais bem distribuídos, né, melhor a gente tem uma rede. Então, quanto mais bem distribuída uma rede menor a gente tem uma dispersão, né? Então, mais próximo do intervalo interquartil, falando aqui para a galera mais a estatística vai entender bem, esse intervalo, mais os dados vão estar concentrados nesse intervalo interquartil. E quanto mais o intervalo interquartil se aproxima de zero, mais robusto é um time. Ou seja, na nossa métrica, quando a gente pega os dados de um time para uma partida e pega a análise desse intervalo interquartil, quanto mais próximo de zero essa métrica está, mais robusto é um time. Perfeito. E, por fim, a gente roda um teste estatístico, né, de Spearman e a correlação de Spearman também, para a gente entender o desempenho final das equipes, né, com o desempenho final das equipes, para a gente entender se faz sentido a métrica que a gente está calculando. Perfeito. E aí a gente entra na nossa parte de testes e resultados, né. Como é um trabalho ainda em andamento, a gente está querendo entender essa robustez, querendo entender quais métricas a gente pode usar para analisar. E aí a gente pôde observar que os nossos resultados preliminares, a gente está apresentando aqui somente da Série A Team e da Liga BBVA, La Liga BBVA, mas são os resultados preliminares que já são resultados interessantes, porque se a gente observar o nosso teste de correlação, né, e a nossa significância estatística, quando a gente compara as métricas que a gente está calculando com a posição final do time no campeonato, né, o desempenho que aquele time teve, né, que é a posição dele, a gente pode observar que, a nível de correlação, a gente tem uma correlação moderada para forte, né, então existe sim uma correlação dessa métrica com o desempenho final dos times. A gente vai ver isso no gráfico no próximo slide. E a nossa significância, né, significância estatística, né, passa no nosso teste, né, que a gente tem um valor P, o p-value, inferior a 0,05, o que diz para a gente que as distribuições, que essa distribuição passa no teste. Bom, perfeito. E aqui a gente pode analisar um pouco né, dessa métrica que a gente criou, né? Então a gente pode olhar aqui que essa é a La Liga BBVA, e aqui a gente tem em pontos amarelos os authorities ao longo do campeonato, né, a média final ao longo do campeonato, e em preto o hub, né, e aqui no eixo X a gente tem a posição do time na tabela, e aqui o intervalo interquartil médio, né, no caso. Então, para essa temporada que a gente analisou, que foi a de 2015 e 2016, que era para quando a gente tinha os dados, a gente teve o Barcelona como campeão. É uma característica bem forte do Barcelona ter esses passes bem distribuídos. Então, sim, era o que a gente já esperava, que ele fosse o que tivesse mais embaixo. Em seguida, a gente tem o Real Madrid e depois a gente tem o Atlético de Madrid. Mas é interessante a gente observar que, apesar de alguns valores não estarem, né, tão baixos, no geral, a nossa métrica, que a gente calcula, ela tem uma tendência, né, positiva, que é dessa correlação que eu disse anteriormente. Então, a gente pode ver que quanto mais para o final um time está, maior, assim, mais longe, mais distante de zero estão esses pontos, né? Então, isso comprova um pouco o que a gente estava esperando. Bom, por último, a gente tem a Série A Team, onde 2015 e 2016 também, a gente trabalhou com essa temporada, porque foram as temporadas que a gente teve acesso e os dados que a gente teve acesso.
e onde o campeão foi a Juventus, seguida de Nápoles e Roma, onde a gente pode perceber também o mesmo comportamento. A gente pode perceber que quanto mais próximo das primeiras posições na tabela um time está, mais distante, mais próximo de zero está o intervalo interquartil médio dele, né, no campeonato. E que a correlação também também vai aumentando. E aí a gente pode observar que os últimos times também estão mais distantes de zero. Como a gente tinha visto aqui nessa nossa tabela. Perfeito. A ideia que a gente tinha para o trabalho é essa. A gente tem uma ideia de modelar os times, os jogos, as partidas em si como redes, né, e a partir daí extrair métricas para a gente conseguir entender o futebol, compreender o futebol através de uma perspectiva de redes. Bom, esse é um trabalho ainda em andamento, né? A gente pretende aprofundar mais nessa parte da robustez, para a gente tentar entender o quão, não necessariamente compacto um time é, mas o quão robusto ele é, né? O quão tolerante a falhas ele é, e aprimorar essa métrica para a gente poder explorar ela a cada jogo, enfim. Dito isso, muito obrigado a todos. Perguntas? Vocês chegaram a, em algum momento, testar a avaliação da performance dos times de outra forma que não fosse a posição final no campeonato? Tipo, XG, criação de chance, alguma coisa assim? A gente chegou a analisar para ver se tinha correlação com outra métrica, que no caso era o valor de mercado do time, né? Mas o que se mostrou interessante mesmo foi essa parte de onde a gente vê que a posição final do time no campeonato, a gente tem uma correlação com essa métrica. Não necessariamente a gente deixou de analisar outras, só que não coube no escopo do trabalho, né? Eu vi ali no gráfico que tem alguns casos em que tem uma discrepância muito grande entre o Hub e o Authority ali, que para alguns times, né? Assim, o racional que me veio na hora é que provavelmente existem times, principalmente os mais baixos ali da tabela, em que tem, sei lá, um jogador de referência que ele é mais, ele tem um nível acima dos demais, então ele provavelmente recebe mais a bola, ele viesa isso, então ele passa mais a bola, então ele concentra um pouco mais as jogadas nele. Vocês chegaram a fazer algum tipo de análise qualitativa nesse sentido, onde tem esses pontos de discrepância maior? Não, a gente não chegou a analisar esses pontos de discrepância maior. Eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo esse estudo, a gente analisou a Premier League. E aí, quando a gente analisou a Premier League, a gente, de 2015 e 2016, né, a Premier League um pouco, a gente pode dizer que é uma das mais estranhas, onde o Leicester ganhou com a menor quantidade de pontos do que não se ganhava há não sei quantos anos. E assim, foi uma temporada muito atípica. Mas o que a gente pôde perceber que todas as vezes que o Leicester perdeu, o Kanté era o mais importante. Ou seja, assim, que não é um Kanté, um cara que é um jogador que tem característica de marcação, e assim, quando ele era o mais importante no jogo, ou seja, alguma coisa indicava que ele estava trabalhando muito, né? Então, quando ele era o mais importante, o Leicester não quando ele era o mais importante, o Leicester perdeu, mas o Leicester só perdeu quando ele era o mais importante. Deu para entender essa diferença? Beleza. Tem outra pergunta?